Pano preto. Todo pano preto contém uma informação hermética. Sabe o que é hermético? Hermético vem de Hermes. Hermes era um deus grego que era assim tipo um deus da informação, né? Um deus que sabia tudo. Eu procurei a história de Hermes, né? Deus grego. Ele existia para quem acreditava, né? E o Hermes, ele era um cara, um deus, né? Chamar Deus de cara, difícil. Eles começam contando a história de Hermes dizendo que ele era um cara complicado. Ele tem uma história complexa. Claro, a gente podia considerar ele como sendo o pai do pano preto. Ele reapareceu ali na Baixa Idade Média e era assim o ídolo dos alquimistas, né? Os alquimistas começaram a produzir as alquimias deles baseados em Hermes. Ele acabou recebendo um outro título ali na Idade Média. Hermes o Trismegisto. Sabe o que quer dizer Hermes o Trismegisto? Quer dizer que ele era 3 vezes mago, 3 vezes mágico. Vocês já estão percebendo aí que tem alguma panopretagem na história, né? Ao mesmo tempo que a palavra trismegisto quer dizer 3 vezes mago, ela quer dizer 3 vezes mestre, ou seja, 3 vezes professor. E o Hermes lá, os alquimistas, eles acabaram sendo muito importantes para a evolução das ciências químicas e físicas, ou seja, das coisas que explicam a natureza. Então vejam bem, o pano preto ele tem um lado horrível, terrível, horroroso, mentiroso, que incita as piores características do ser humano. Mas ele tem um lado evolutivo. Os caras despanopretizaram o Hermes, deixaram que todo aquele conhecimento que era hermético evoluísse. Hoje eu vou fazer um vídeo que na verdade eu não gostaria de ter que fazer. Eu vou falar sobre What? Whiskey Oscar Tango Wide Open Throttle. Infelizmente eu ainda tenho que fazer vídeos explicando sobre isso, despanopretizando essa história. Mas que loucura isso, né? Você pensar que o pano preto possa ser alguma coisa que serve pra gente evoluir, né? A maioria dos aviões da aviação geral que a gente conhece, eles têm a subida em cruzeiro feita com 2.500 RPMs. Isso assim, no geral, existem exceções, obviamente aviões com hélice de passo variável. Eu não sei de onde surgiu, para mim acho que é um dos maiores mistérios da aviação. Essa ideia de que você tem que tirar a potência para fazer a redução de hélice. Você voar, eles chamam de square. As suas polegadas de admissão, elas não podem ser nunca maiores do que a rotação da sua hélice. A origem dessa ideia é completamente misteriosa, porque realmente não tem sentido algum. Se a gente parar para pensar, por que você tira potência num momento crítico após a decolagem de um motor aspirado? Né? Potência nunca é demais, né, na decolagem. Nunca. Principalmente quando a gente está voando monomotor. Né? Bimotor também, bimotor mais ainda. Né? Bimotor leve,
Eu não gosto de saber que se eu perder um motor logo após a decolagem, o meu outro motor vai estar reduzido, né? É melhor que ele esteja ali com toda a potência disponível. Então o que acontece? Eu fui vítima também dessa história do Square, das 25 polegadas 2500 RPM. Por quê? Porque lá no Aeroclube eu acreditei mais no meu instrutor do que no manual de operações do avião. Sempre desconfie do que o seu instrutor está dizendo e confirme tudo aquilo que ele te diz. Você vai estar contribuindo com a formação de toda uma nova geração de instrutores melhores. A partir do momento que todo mundo começar a fazer isso, só os bons vão se manter em atividade. Então olha só, eu comecei a voar uma aeronave complexa, que era no caso um Curisco, e ele tinha passo de hélice, tinha trem de pouso retrátil. E lá no Aeroclube o pessoal falou para mim assim, não, você decola, você reduz primeiro a potência para 25 polegadas e depois você reduz o passo de hélice para 2500 RPM. Aí eu saí ali do meu Aeroclube com todas as carteiras checadas, IFR, Multi e tal, e arrumei ali um empreguinho num Curisco. Quem me deu duplo, até já escrevi sobre isso, foi o seu Azevedo. O seu Azevedo, piloto de traslado, fez mais de uma centena de traslados, convivia lá nos Estados Unidos normalmente entre Beechcraft, Cessna e Piper, e aprendeu muito por lá. Quando ele foi me dar o duplo no Curisco, a primeira coisa que ele percebeu é que eu reduzia as polegadas da admissão para 25 polegadas e reduziu o passo para 2500. Falei, por que você está fazendo isso? E eu, assim, não é assim que faz? Né? Não tem sentido nenhum você tirar as polegadas. Esse avião não é turbo, né? Não tem sentido nenhum isso daí. E aí ele me explicou por que não tinha sentido nenhum. Depois do voo, né? Durante o voo a gente fez outras coisas e tal. Mas depois ele me explicou. E é engraçado, porque é um piloto das antigas, né? Não é o que normalmente a gente escuta de pilotos mais antigos. O que eu posso dizer? As pessoas falam, se você não reduzir desse jeito, você vai estourar cilindro, enfim. Criam um monte de monstros para depois dizer que eles têm a solução. Isso é típico da panopretação. Então, moçada, como é que eu vou mostrar para vocês que a operação Square 25 polegadas por 2500 RPM é uma grande furada e é pano preto e não tem razão de ser? Eu vou mostrar para vocês simplesmente como funciona um sistema de admissão de um motor aspirado, seja ele carburado ou injetado. E aí a gente vai mostrar por que a operação Wide Open Throttle não vai danificar o seu motor. Como vocês podem ver, aí nós temos um desenho bastante simplificado de um sistema de admissão de um motor aspirado. Frisando, não estamos falando de motores turbo alimentados. Vamos considerar então que toda essa parte azul seja a pressão atmosférica. Isso daí é um desenho do sistema de admissão com o motor parado. Então a gente pode perceber que o mesmo tom de azul fora ali da tubagem de admissão é o mesmo tom de azul dentro da tubagem de admissão. Nós temos ali um pistão completamente parado, válvula de admissão totalmente aberta, o filtro lá na frente e a borboleta do sistema de admissão
completamente aberta. Ela podia estar fechada, isso não ia fazer tanta diferença. O motor está parado. Nós temos ali um Venturi que serve para acelerar o ar para ingresso na câmara de combustão dos cilindros. Reparem bem onde é que fica a tomada do manifold pressure. Fica logo atrás ali do Venturi. Com o motor parado, o que é que o meu instrumento de medição de manifold pressure vai ler? Vai ler a pressão atmosférica. Eu posso estar com 31 polegadas de pressão de admissão com o motor parado. Num dia de pressão alta, seria muito comum. Inclusive, se eu olhar ali no meu instrumento de medição de manifold pressure, pegar essa pressão que está indicada e colocar lá no meu altímetro, eu vou ter um ajuste a zero, eu vou ter o QFF. Por quê? Porque o meu instrumento medidor de manifold pressure, ele está indicando exatamente a pressão atmosférica. Aí vamos mudar um pouquinho as coisas, vamos dar a partida nesse bonanzão aí e vamos reparar direitinho o que acontece com a nossa pressão de admissão. Mistura rica, hélice, high RPM, throttle, full open, magneto switch aqui, chave, né? Vou dar uma bomba aqui, né? Auxiliary pump on até o pico de full flow. Vou dar um pico ali. Tá bom. Picou, né? Aqui você retarda a potência, aproximadamente 3/4 aqui do curso, né? Vamos aqui para o magneto switch, chave, ela está livre, confirma aí, temos um caminhão de combustível, tem um pessoal ali olhando ali um RV, os freios estão aplicados, vamos lá, vamos para a partida. Pegou. Tá aí, eu dei a partida no motor e eu tenho aí algumas diferenças. O que aconteceu com a minha indicação de manifold pressure? Ela caiu. Ela está menor do que a pressão atmosférica agora. Por quê? Então eu tenho ali um pistão que está sugando o ar externo, porque ele está em movimento lento, mas está. Qual que é a tendência natural de qualquer fluido? E a gente tem que pensar que o ar é um fluido. É de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Bom, pessoal, já deu para perceber por que é que o motor admite o ar. É por causa do diferencial de pressão do ar externo para o ar dentro da tubagem de admissão. Nessa situação aí, a gente percebe que tem o filtro, tem a borboleta e tem o Venturi atrapalhando essa aspiração do pistão. É por isso que a gente chama de motor aspirado, não é mesmo? Vamos fazer uma analogia aqui. Essa situação aí seria como se o motor tivesse com o nariz entupido. Só que ele está com o nariz entupido, mas também não está aspirando tão forte assim e nem com um ritmo tão rápido. Por quê? Porque o pistão está ligado ao eixo de manivela, que está ligado à hélice, e a hélice muito provavelmente está ali em torno de 1000 RPM. Esse pistão ele está sofrendo uma resistência ao aspirar o ar externo. Por isso que a nossa pressão de manifold permanece baixa. E na verdade, esse nariz entupido do motor, nessas condições, ele não está atrapalhando tanto. Eu não estou precisando respirar tão forte e nem tão rápido.
Aí, pessoal, vamos ver o que acontece na decolagem quando eu preciso de uma respiração mais forte e mais rápida para que o meu motor desenvolva toda a potência. Então, olha só como é que ficou a situação. Nós temos aí a nossa tubagem de admissão, nosso Venturi, nosso filtro e nossa borboleta totalmente aberta, full throttle. Nosso pistão está aspirando mais do que nunca, num ritmo super rápido, a 2.700 RPMs. Isso aí é o motor IO 550 nesse magnífico Bonanza V35B Papa Romeo Bravo November Victor. Tenho saudades desse avião. É isso que está acontecendo, pessoal. Ainda nós precisamos de uma certa pressão menor do que a pressão atmosférica para que o motor admita. Frisando mais uma coisa aqui. Essa é a potência máxima contínua do nosso Continental IO 550. Aliás, moçada, eu conheço só um motor, o Continental IO 520L, que é o motor do Cessna 210, alguns Cessna 206 e Cessna 185. O IO 520L é um motor aspirado que tem a potência máxima full throttle a 2.850 RPMs. Em 5 minutos ela deve ser reduzida para no mínimo 2.700 RPM, que é a potência máxima contínua do IO 520L. Mas olha o cara aí, ó. Olha o que ele fez. Ele tirou as polegadas de admissão, reduziu para 25 polegadas. Olha só. Com certeza ele foi panopretado por alguém na porta de algum hangar. Porta de hangar geralmente é o oráculo da verdade, né? Só que não. Olha lá o que aconteceu. O cara reduziu para 25 polegadas. Ele ainda não reduziu a RPM. Ele ainda está com 2.700 RPM. O que está acontecendo? De novo, a gente tem o filtro, a gente tem o Venturi, dificultando o movimento do pistão. Só que agora a borboleta não está completamente aberta. A borboleta está pouquinho fechada. Ele reduziu ali daquelas 27 polegadas que ele estava mantendo na decolagem para 25. Então eu estou tendo ali um arrasto a mais ali, uma resistência a mais causada pela borboleta. E não se esqueçam, nós estamos pensando numa aeronave de hélice com passo variável. Então, o nosso pistão ainda está sendo mantido num ritmo forte, porque ele continua ligado ao eixo de manivela, que continua ligado à hélice,
e nós estamos ali com 2.700 RPM. O pistão está sofrendo uma resistência ao aspirar o ar atmosférico. Fazendo assim uma analogia, o que esse cara fez? Esse cara entupiu o nariz do motor com o motor correndo uma prova de 100 metros livre. Mas não é possível. Olha o que o cara fez agora. O sujeito me reduziu o RPM para 2.500. Maldita porta de hangar onde ele aprendeu essa história. E às vezes a gente aprende ali comendo um churrasco, tomando uma cerveja e nem lembra que o manual existe, né? Pois é, o que aconteceu agora? Aquela borboleta ali continua causando uma resistência extra para o nosso amiguinho pistão, que está louco ali para respirar, mas não consegue. Só que agora ele está respirando mais devagar, agora ele não está mais correndo os 100 metros livres. O motor não está mais com 2.700 RPMs, ele está mantendo agora 2.500 RPMs. O que acontece? O movimento do pistão é mais lento, porque, de novo, está ligado ao eixo de manivela, que está ligado à nossa hélice de passo variável e velocidade constante. Então ela está ali com 2.500 RPMs, nosso pistão está se movimentando de forma um pouquinho mais lenta do que quando nós estávamos mantendo 2.700 RPMs. Nós não, né? O cara aí. O que acontece? As nossas polegadas de admissão, elas aumentam um pouquinho quando o fulano aí reduz a rotação da hélice de 2.700 para 2.500. Por que acontece isso? Porque como o pistão está se movimentando de forma mais lenta, a sucção que ele cria, essa aspiração do ar externo atmosférico, ela é mais lenta. Então a tendência da pressão interna dentro da tubagem de admissão é de chegar um pouco mais próxima da pressão atmosférica. E aí o cara ainda fala assim: passo para 2.500 RPM, o motor dá aquela encorpada. As minhas polegadas de admissão aumentam. Eu tenho até que reduzir de volta para 25 polegadas. Como se isso desse um fôlego a mais para o motor, ou desse uma potência a mais para o motor. Mas agora esse cara que diz isso, acho que ele vai entender que essa informação não procede. Mas e aí? O que é o certo? O certo é o que está no manual. Se você olhar lá, Cruise Climb, vai ter lá 2.500 RPM. Power Setting, as required. Esse as required, em manuais de operação de aeronaves, é meio que um pano preto também, né? É uma forma ali do manual dar uma saída pela esquerda, né? Tipo Leão da Montanha. As required para subida, se é as required, pode ser aquele ajuste que você quiser. Obviamente, eu estou querendo subir rápido para minha altitude de cruzeiro. Então, eu vou usar full throttle. E o que acontece se eu usar full throttle e reduzir a rotação da minha hélice para 2.500 RPMs? Sabe o que acontece? Nada. Você vai subir com a borboleta totalmente aberta, gerando pouca resistência para aquela aspiração fantástica e magnífica e muito forte que o teu motor está exigindo a 2.500 RPMs. Você não vai estrangular o motor, você não vai mais entupir o nariz do motor a hora que ele estiver ali no sprint. E dessa vez eu vou falar certo, nos 100 metros rasos.
Vamos lá então com o nosso grandíssimo, maravilhoso Bonanza V35B, Papa Romeo Bravo November Victor, acompanhar a decolagem desde o início, de novo, para a gente reparar bem o que é que acontece com a redução WOT, Wide Open Throttle. E aí, que perigo, olha lá, eu reduzi para 2.500 RPMs sem tirar a potência primeiro. Que coisa problemática, né, pessoal? Problemática nada, não aconteceu absolutamente nada. Eu estou mantendo ali as 27 polegadas com full throttle e a minha hélice está com 2.500 RPMs. O que está acontecendo? Está acontecendo que o meu pistão está se movimentando de forma mais lenta, frisando aqui de novo, ele está ligado à biela, que está ligado ao eixo de manivela, que está ligado à hélice. A hélice está mantendo 2.500 RPMs. Então o meu pistão está num ritmo menor, está sugando o ar externo de forma mais lenta e a borboleta não está atrapalhando. Eu não estou mais asfixiando o meu motor. Agora vamos entender uma coisa. Como é que esse tipo de operação poderia estourar um cilindro? Como os defensores da operação Square 25x25 pregam. Não tem como, né? Não tem jeito. Você tem uma pressão mais baixa do que a pressão atmosférica, causada pelo próprio movimento do pistão. E outra, pessoal, eu estou aí com 27 polegadas, 2.500 RPMs. O que vai acontecer a hora que eu atingir ali 4.500 pés, 5.000 pés? A pressão atmosférica vai cair. E eu vou continuar com full throttle. Minha borboleta vai estar totalmente aberta. A minha pressão de admissão, obviamente, não vai ser a mesma. Provavelmente vai estar em torno de 25 polegadas. Então, a 4.500 pés, 5.000 pés, mais ou menos, eu vou estar com 25 polegadas, com 2.500 RPMs, está sobrando ar para o meu pistão aspirar. Ele está aspirando de forma totalmente tranquila. E a gente tem que entender também que existe o efeito do ram air, né? Do ar de impacto. Com a borboleta totalmente aberta, eu aproveito melhor esse ar de impacto. O ar de impacto é aquele que está sendo forçado para dentro da tubagem de admissão pela própria velocidade da aeronave. Consultem sempre o manual de operações.
O manual de operações, ele não tem o ego ferido de te contar a verdade, de não fazer pano preto. Ele não tem isso. Todo pano preto, ele é hermético, como a gente já disse, mas ele deixa vazar pequenas frestinhas de luz. E normalmente essas frestinhas de luz, como esse ajuste 25-25 square, elas não são verdadeiras. Então, se você achou que esse vídeo despanopretizou um pouquinho a sua vida e tá afim de mais despanopretizações, dá uma olhadinha ali no manual, no POAID da sua aeronave, ou então assine o canal aqui da Scout Aero. E é claro, dá um like aí no vídeo.